Pai do Senhor, para as irmãs, hoje vamos estudar mais uma lição, né? A gente sabemos que não podemos estar no templo, mas hoje a gente vai estudar uma lição, a lição 12. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Maravilhoso Jesus, poderoso Deus, obrigada, Jesus, por esse privilégio que o Senhor tem dado, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Mesmo não podendo estar no templo, Jesus, mas estar aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, aprendendo, Senhor, mais uma lição. Hoje, Senhor, desde já fica conosco, abençoa cada uma das irmãs, em nome de Jesus, amém. E o hino sugerido da lição, a gente vai louvar um hino. O hino sugerido da lição tem 3 hinos, né? Eu escolhi o 302. Eu creio que as irmãs sabem. Vamos louvar. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou, oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares cantam um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não tem mais ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar, o leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celestial mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Amém, irmãs? Vamos agora apresentar, né, a lição, que é a lição de número 12, né? Que fala sobre a urgência do discipulado. O texto áureo vai falar assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O texto áureo está em Mateus 28, 19. E a verdade prática diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E aqui tem alguns objetivos, né? Tem um geral que é esclarecer a urgência do discipulado, e os objetivos específicos, que são o primeiro, conceituar o discipulado, o segundo, elencar o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. E o terceiro, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. E vamos também fazer a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 28, do 16 até o 20. E Atos, capítulo 2, do 42 até o 47. Vamos ler em Mateus. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora vamos ler Atos capítulo 2, do capítulo 2, né, a 42 e o 47, até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que lição maravilhosa, né? Essa lição que a gente vai estudar hoje, né? Que é a lição número 12, que fala a urgência do discipulado. E aqui no primeiro ponto vai falar o que é o discipulado. Aí é um termo que vem de discípulos, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. A gente sabe que sempre os discípulos, né, era chamado de discípulos e de seguidor de Jesus. E essa lição ela está falando sobre isso. A gente vê a importância de um discipulado na vida de um novo convertido. A gente sabe que é algo, uma experiência maravilhosa, né? Que eles têm com Cristo, algo que eles vão desenvolver na sua caminhada com Cristo. A gente sabemos que o maior mestre que nós temos é o nosso mestre por excelência, que é o Senhor Jesus, né? E a gente sabemos que a importância que temos é que os crentes mais experientes, que atuem no sentido de ensinar aos mais novos e a imitar o nosso Senhor e Salvador, né? Que fala em 1 Coríntios, capítulo 11, 11, que é a importância, né, de quando existe um cristão mais experiente, mais antigo na casa do Senhor, e aquele novo convertido, a gente sabe que eles precisam muito, né? De se alimentar da palavra, de buscar as coisas de Deus mais e mais, de se encher mais de Deus, né? De imitar ao Senhor Jesus. E a gente sabe que através de um que já foi discípulo, que já foi discipulado, também vai gerar outros discípulos. E essa lição, ela nos mostra isso, que o prazer do Senhor é que a igreja dele se multiplique cada dia mais, né? E aqui no segundo subponto, do primeiro ponto, vai falar também sobre a grande comissão, né? Que antes de Jesus ele subir para o céu, a gente sabe que ele deixou uma ordem, né? Para aqueles discípulos dele ali, que ide e fazer discípulos. A gente sabe que esse ide é uma expressão que Jesus dá, que Jesus ensina ali de uma ordem, né? Jesus ordenou aqueles discípulos ali antes de subir para o Pai, né? E no que fica no capítulo 28 de Mateus, aí vai do 18 ao 20, que fala a respeito da grande comissões, né? Que Jesus ele designou aquela comissão para evangelizar as nações, porque Jesus ele quando foi antes de ir para o Pai, ele deixou essa grande ordem para que aquele povo, aquele discípulo dele se unisse ali e fizesse discípulos de outras nações. E o prazer do Senhor é esse, né? Quando o Senhor ele salvou uma vida, aquela vida é transformada, é liberta pelo poder de Deus e se achega a Jesus, né? E faz a vontade de Deus, do Pai. E aqui também vai falar nesse terceiro ponto terceiro subponto sobre a educação cristã, né? Que a gente sabe que está sobre a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eles sempre ensinavam na igreja primitiva, né? As pessoas a viver uma vida focada nas coisas de Deus, né? Nos desígnios do Senhor, né? A gente sabe que eles
falava sobre todos os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus passou para eles ali, tudo que Jesus mostrou a eles, tudo que eles presenciou, né? No momento que Jesus estava com eles ali. E a gente sabe que eles continuavam, né? Deram continuidade. Esse é o prazer do Senhor, né? Que os cristãos, hoje em dia, não é diferente para a igreja de hoje em dia. O prazer de Deus é isso, que a gente dê continuidade, né? Aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos orientou, nos capacitou, né? Deus, Ele quer que a gente dê continuidade, não é verdade? E eu achei muito interessante também que a respeito do discipulado, que fala que tem que haver com o desenvolvimento, tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão. É verdade, né? Que a gente sabe que a gente tem que ter um caráter cristão, né? Para ser um discipulado, né? Para desenvolver esse discipulado, a gente precisa estar ter um caráter e ser um imitador de Cristo verdadeiramente, né? E eu coloquei algumas coisas aqui que falam sobre o caráter de um cristão, né? As características de um discípulo de Jesus. E quais são essas características do discípulo de Jesus? Coloquei as características e coloquei as referências dos textos bíblicos, que fala assim, a característica a primeira característica de um discípulo de Jesus é um discípulo que creu na doutrina. A gente sabe que o discípulo, que o novo convertido, ele precisa crer, né? Na doutrina, na palavra de Deus. E está em João, capítulo 3 e o 18. Ele passou pela experiência do novo nascimento, João capítulo 3, do 3 ao 5, com certeza, né? Tem que passar pelo novo nascimento, tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Ele renunciou a si mesmo e tomou a sua cruz, Marcos capítulo 8, 34. Esse é um seguidor de Jesus, né? Um discípulo de Jesus que tem que tomar a sua cruz, renunciar às coisas do mundo, às coisas terrenas e seguir com a sua cruz, né? Tomar a sua cruz, né? E seguir a Jesus. Outra característica, ele vive uma vida de sacrifício. Vai falar em Lucas capítulo 14 e o 26. Ele dedica-se à vida disciplinada. 1 de João, capítulo 2 e o 6. Ele é aprendiz de Cristo Jesus. Mateus capítulo 11 e o 29. E a última característica, ele se empenha a fazer outros discípulos. Mateus 28, 19. Foi a ordem que Jesus deu ali, né? Aos discípulos. E desempenhar esse papel de fazer outros discípulos. Porque quando Jesus nos chama, Jesus ele nos capacita, não é verdade? A gente faz o discipulado, tem um aprendizado, a gente fica como aluno e depois a gente sabe que Jesus ele vai nos guiar, né? Para que a gente possamos levar a palavra dele mais além. Aqui no segundo subponto vai falar sobre o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. A gente sabe que sem esses tripé a gente não vai, né? A gente não consegue ir além, né? E a gente sabe que a palavra de Deus é muito importante. Com certeza ela é a verdade que liberta, né? A gente sabe que se ela é a verdade que liberta, com certeza a gente precisa estar nessa verdade. A gente viu ali, né, que os crentes da igreja primitiva, ali em Atos, eles estavam seguindo, né, a doutrina dos apóstolos ali, sempre estava aprendendo a palavra de Deus. Porque a gente sabe que as escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Que coisa linda, né? Sabemos disso. E a comunhão, a gente sabe que comunhão vem de partilhar, né? De compartilhar algo da mesma crença e comunhão. Que coisa linda, né? A gente via na igreja primitiva isso, né? Aquela comunhão, aquela união com os cristãos, um com o outro ali, no compartilhar, no repartir do pão. Era muito lindo isso. E hoje em dia não é diferente para a nossa vida, né? A gente temos que estar nessa comunhão um com o outro, que a gente sabe que a gente precisa, né, estar nessa comunhão um com o outro. E também falando sobre o serviço, né? A gente sabe que aqui embaixo
pontuei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante. Na primitiva Igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Que coisa linda, né? Deus ele espera de cada um de nós a perseverança, a comunhão, nos ensinamentos, que a gente possamos ensinar, né? O que a gente aprendeu, né? A outros novos convertidos. E viver em união, né? Em comunhão e serviço na palavra de Deus, que é um tripé do discipulado. Eu achei muito interessante isso. Outra coisa que eu achei interessante que a gente que somos igreja precisa, no discipulado cristão, de uma visão celestial, com certeza, né? De uma visão dos céus, de uma visão divina, né? Multiplicadora, selecionando e treinando homens e mulheres para que, por suas vidas santas e pelo ensino das verdades cristãs, possam educar os novos discípulos e torná-los aptos para fazer outros discípulos. A gente vê ali na passagem de Paulo e Barnabé, né, em Atos, que é muito interessante, né, que a gente vê que antes de Paulo ele fazer discípulos, alguém formou ele, um discípulo, né, de Jesus ali, né? A gente vê que ele teve um aprendizado também, alguém formou ele como discípulo e ele foi fazer os discípulos também, né? Paulo ali foi, ali a gente sabe, né, na convenção dele que fala em Atos capítulo 9, e ele foi pregar o evangelho. Em Atos fala muito sobre as viagens de Paulo, né? Onde ele passava, ele pregava o evangelho e muitas vidas se convertiam ao Senhor Jesus, né? Isso aí é uma forma de fazer discípulos, né? Ele começou a fazer discípulos ali, né? Verdade? E eu achei muito interessante essa parte, né? Que tornar novos convertidos. Outra parte assim que eu achei muito interessante é a expressão, portanto, ir de fazer discípulos. Nos mostra que as palavras de Jesus são uma ordem, com certeza uma ordem, né, para cada um de nós, né? Que as palavras de Jesus são uma ordem para a igreja, tanto quanto a evangelização. Com certeza, como Jesus ele falou ali, que ide e fazer discípulos, era uma evangelização ali, uma ordem, e como a formação de novos discípulos, né? A evangelização é um ato e o discipulado é uma integração do novo crente. É um processo contínuo, é algo contínuo que não pode parar. A gente sabe que a igreja de Cristo ela não para, ela cresce mais ainda e vai mais além, mais avante, né? E outra coisa que eu achei importante que para a gente ensinar, para a gente estar apto para esse trabalho do Senhor, que o Senhor ele nos chamou, é importante a gente estar em oração, ter um esforço, tanto da pessoa que vai ensinar e tanto da pessoa que vai aprender. Tem que ter esse esforço, essa comunhão, essa oração. Tem que ter paciência, tem que ter fé e perseverança para alcançar os resultados desejados. A gente sabemos disso, né? Que precisamos trabalhar com amor, dedicação e objetividade. É as coisas que Deus, que a palavra de Deus nos ensina em viver em amor, não é verdade? A gente sabemos que Deus é amor. Se Deus é amor, a gente temos que ter esse amor também pelas almas, né? Esse amor também de ajudar o nosso próximo, né? De ajudar as pessoas que estão próximas de nós, de ajudar o novo convertido ali, né? A seguir verdadeiramente as coisas de Deus, a ser imitadores de Cristo, porque a gente sabe que sem Cristo nada podemos fazer, né? A gente precisamos de Jesus sempre, né? Que a gente sabe que Ele é o nosso alicerce, é a nossa força, a nossa rocha inabalável. O terceiro ponto vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A gente sabemos que tudo isso nos convém para o crescimento sadio da igreja, o crescimento espiritual, o crescimento numérico, que é um grande exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Foi uma igreja que teve um grande exemplo a respeito disso, tanto do número e do crescimento espiritual, tanto do número, do crescimento numérico também. A gente vê que a importância, né? A gente sabe que é muito importante ter uma vida espiritual equilibrada, e é isso que Deus ele quer de nós. Mas, porém, a gente também vê
a igreja crescendo, se multiplicando. E esse é o prazer do Senhor, né? Que a igreja se multiplique cada dia mais, cada vez mais. E que possamos ir avante, seguir avante, né? E fazer discípulos, que esse é o prazer do Senhor. A conclusão aqui vai falar, eu achei muito importante. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Veja que a palavra de Deus, como é importante, né? Ela é um alicerce, um alicerce que nos fortalece, né? A verdade, né? Que nos fortalece. E que as irmãs tenham. Que assista o vídeo, que gosta, né, da lição, né, que essa lição tá uma bênção, né, para que a gente possamos entender, né, que o prazer de Deus é esse, que a gente vá e façamos discípulos de Cristo. Amém, irmãs? Vou orar agradecendo por esse minutinho, né, por esses momentinhos que a gente passou, né, nesse vídeo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, obrigada, Jesus, por tudo, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos entender, Deus, a tua palavra. Abençoa cada uma das minhas irmãs, Jesus, que vai ouvir, Senhor, este vídeo, para assistir esse vídeo, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a vida de cada uma delas, ajude cada uma delas, Senhor. Nos ajude, nos guarde e nos abençoe, Senhor. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Que Deus abençoe as irmãs.